Diga glória. Glória. Mais uma vez, saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Se ponha de pé. Diga glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero também aqui fazer uma pequena oração. A responsabilidade é grande, quero pedir ao Senhor direção. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Feche teus olhos. Glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Pai, eu te dou graças na tua misericórdia, por teu muito amor, por essa noite, pela responsabilidade que me é dirigida, no nome de Jesus, Pai. Esta graça, compaixão, misericórdia, com uma ação poderosa nessa noite do nosso meio, fala aos nossos corações. Te dou graças pela vida de cada servo teu que passou aqui nesta tribuna. Coloco cada vida em tuas mãos. Te dou graças pela vida de cada um. Pelos louvores, por cada passagem, texto que foi lido, pelas orações. E oro para que o Senhor, meu Pai querido, Pai Santo, com misericórdia e compaixão, use a minha vida nessa noite. Em nome, bate palmas para Jesus. Diga glória a Deus. Bate mais forte essas palmas para Jesus. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Senta aí em nome de Jesus. Amém, irmãos? O texto que nós lemos no início do culto foi Isaías 53. Amém? E louvado seja o nome do Senhor. O livro do profeta Isaías, ele é chamado do livro messiânico. Amém? Livro do profeta messiânico. Por conta que foi Isaías quem anunciou. E primeiramente anunciou o nascimento de Jesus. E anunciou, louvado seja o nome do Senhor, diga-se de passagem, ele deu spoiler de muita coisa que Jesus ia fazer. Amém? O livro do profeta Isaías contém inúmeras profecias sobre Jesus, destacando o seu nascimento através da Virgem. Amém? Em Isaías capítulo 7, verso 14, os nomes divinos que são revelados, os nomes de Jesus aqui, porque Jesus aqui ele vai ser chamado de várias formas. Amém, irmão? Amém. Deus forte, príncipe da paz, conselheiro, amém? Maravilhoso, Pai da eternidade, amém? Em Isaías 9, verso 6. Isaías vai revelar o seu ministério na Galileia. Diga comigo, o seu ministério na Galileia. Amém? Isaías vai falar que Jesus iria andar pelas terras da Galileia, lá no Oriente. Louvado seja Deus. Ele também revela a sua rejeição e sofrimento pelo nosso bem em Isaías 53. E a promessa de sua ressurreição e reinado eterno. Diga comigo, reinado eterno. É isso que nós esperamos. Identificando o próprio Jesus como Messias, como o Messias que traria salvação e justiça. Profecia sobre o nascimento e identidade. Nascimento através de uma virgem, Isaías 7,14, mais uma vez. Onde ele vai dizer, e a virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará o seu nome Emanuel, que significa Deus conosco. Com glória. Nomes e natureza divina, Isaías 9,6. Profetiza que ele seria chamado de maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz.
indicando sua divindade e papel, origem na Galileia, Isaías 9, verso 1, anuncia que a Galileia dos gentios veria uma grande luz cumprida no ministério de Jesus nessa região. Profecia sobre o sofrimento e morte, servo sofredor, Isaías 53. Descreve o Messias como alguém desprezado, rejeitado, ferido por nossas transgressões, e que ele levaria sobre si as nossas dores, cumprindo a expiação pelos pecados. Ele seria humilhado, Isaías capítulo 50, verso 6, e o próprio Isaías prevê que seria cuspido, escarnecido, e sofreria humilhações. Profecia sobre o ministério e reino, reinado eterno, em Isaías capítulo 9, verso 7. O governo de Jesus, sendo o Messias, seria eterno, estabelecendo-o como rei sobre o trono de Davi, trazendo juízo e justiça. Traria a ressurreição, em Isaías capítulo 25, verso 8, e Isaías capítulo 26, verso 9. E a promessa de que a morte seria destruída e o povo ressuscitaria. Diga graças a Deus. Em suma, essas são as inúmeras passagens onde Isaías vai tratar a Cristo. Diga glória a Jesus. E vai mostrar a natureza divina. Diga isso comigo, a natureza divina. Ele vai apresentar Jesus de todas as formas, e a maioria delas é como aquele que traria salvação ao mundo. Hoje, se tem uma ideia de um Jesus, amém? Que parece mais um gênio da lâmpada mágica. Que a gente esfrega, eu quero isso, me dá e pá. Descrevem um Jesus como aquele que a tudo que eu peço, eu alcanço, eu vejo a graça e eu alcanço e está na minha mão. Jesus parece mais um empregado. Jesus parece mais um amuleto de sorte para as pessoas. Ou como se fosse um ser da imaginação delas, em que ele tem a obrigação de fazer alguma coisa por elas aqui nesta vida, e olham para Jesus apenas como a solução para os seus problemas aqui na terra. Diga misericórdia. Misericórdia. Outra coisa que vem sobre Jesus, na mente das pessoas, Jesus é como um super-homem. Inclusive, só para você ter ideia, o personagem do super-homem foi inspirado em Cristo. As pessoas veem Jesus como aquele super-herói, e só isso. E se resumem apenas nisso. Quando pintam vamos dizer, quando querem dar uma descrição de Jesus numa pintura de um quadro, quando querem descrever a figura de Jesus em um quadro, é aquele homem branco, europeu, olhos verdes ou azuis, de nariz afilado, boca pequena, bonitinho, cabelos compridos. Tudo isso sendo apenas fruto da imaginação mesquinha e egoísta do ser humano, que não procura o Cristo das Escrituras, que não procura o Cristo da palavra de Deus. Descrevem Jesus sendo apenas aquele homem imparável, imbatível, e Jesus parece mais aquele figurão que a gente admira mais pela aparência e pela onipotência do que puramente naquilo que a palavra de Deus descreve a respeito dele. Amém? Amém. E voltando para Isaías 53, abra aí. Primeiro no verso 1 ele fala quem deu crédito à nossa pregação. Porque a gente prega. A gente fala de Jesus. Será que a pessoa quer dizer que a gente não prega? A gente prega. Diga graças a Deus. Só que entenda uma coisa. Jesus não é aquele amigão da vizinhança
que ele tem que conquistar a pessoa a todo jeito e a pulso. A palavra de Deus vai dizer que aquele que tem ouvidos, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. O próprio Jesus chegou a dizer, quem tem ouvidos, que ouça. Mas as pessoas, elas ouvem, mas têm dificuldade de dar crédito à pregação do Evangelho. E Isaías agora vai descrever aqui, vai fazer uma pergunta, ele vai gerar uma pergunta no verso 1, dando a entender que já havia uma resistência contra a pregação da palavra de Deus na época dele. Se você lê outro profeta, que é o profeta Ezequiel, no capítulo 22, quando Deus envia Ezequiel no capítulo 22, não, no capítulo 2 do seu livro, a gente percebe que dentro da casa de Israel havia verdadeiramente uma resistência. E Ezequiel encontrou essa resistência. Jeremias encontrou essa resistência. A palavra de Deus diz que enquanto Jeremias pregava, anunciava o que havia de vir, o povo estava maltratando ele, porque o povo era duro de coração. E agora o próprio Isaías vai dizer quem deu crédito à nossa pregação. E a quem se manifestou o braço do Senhor. Diga a glória a Deus. Porque logo quando a pessoa dá crédito à pregação da palavra de Deus, não tem como o braço de Deus não se manifestar, operando cura, abrindo porta, abençoando, transformando vidas, mudando história, oh glória, virando cativeiro, transformando a situação, oh glória, assinando documento, assinando decreto, mostrando que ele é Deus na tua vida através de resposta da tua oração. Não tem como Deus não operar na vida daqueles que dão crédito. E olha para cá. A palavra de Deus diz em Mateus capítulo de número 12. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 12. Se não me foge a memória. Louvado seja Deus. 12, 13, por aí. E a palavra de Deus vai dizer que Jesus não pôde operar muitos sinais. Diga comigo, muitos sinais. Eu quero abrir lá Mateus, Evangelho de Mateus. Glória a Deus. Exaltado seja o nome do Senhor. Deixa eu ver aqui se é. Glória a Deus. Dê um minuto. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aliás, Mateus 13, amém? Isso. Glória a Deus. Versos 57 e 58, amém? Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz assim, Mateus 13, 57 e 58, diz: e escandalizavam-se nele. Jesus, porém, disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua própria pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas, muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Vamos ler. E escandalizavam-se dele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Diga a glória a Deus. Glória a Deus. Você está entendendo? A incredulidade. Quando a pessoa deixa de dar crédito à palavra de Deus, fica difícil de Deus manifestar o braço dele na vida da pessoa. Diga graças a Deus.
E o verso 2 vai dizer, Isaías 53, volte aí para Isaías 53. Quem deu crédito à nossa pregação, verso 1. E a quem se manifestou o braço do Senhor. Verso 2. Porque foi subindo como renovo. Foi subindo como? Renovo perante ele. E como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer, nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Diga comigo, nenhuma beleza. Nenhuma beleza. Amém? Segundo o texto aqui, Jesus não é esse cara branco que descrevem nas pinturas dos quadros, com aquele cabelo escorrido, olhos azuis ou verde, nariz afilado, boca pequena, pele macia. Imagina um sol, durante um dia um sol de mais de 40 graus. À noite chegava até 14 graus negativo. O povo era sofrido naquela época. Eles andavam quilômetros e quilômetros tomando um sol de arrebentar. Não existia protetor solar, nem de fator 30, nem 50, nem 70. Não tinha como proteger a pele. Se a pessoa era branca, ficava morena. Se era morena, nem falo, meu filho. Ficava igual a mim quando fui para Lagoa Grande esses dias. Que voltei com uma luva, olha para cá. Daqui da metade do braço para baixo estava uma luva preta. De tanto sol que estava pegando fogo em Alagoa Grande. Agora imagina aquele povo andando naquele sol de rachar. Outra coisa, não tinha shampoo, não tinha celular, não tinha nada. Não havia nenhuma máquina, nem escala, nem nada para usar, meu filho. O cabelo era ressecado, encriquilhado de tanto sol, de tanto vento. Olha para cá, aqui nós temos uma pequena ventania, ventos que seja de 60 até 90, até 100 quilômetros. Mas aquele lá no Oriente. Porque o povo pensa que Jesus veio da Europa, lá de Roma. Mas Jesus nasceu na Judeia, em Belém. Ele não nasceu em Roma, na Itália. Ele nasceu em Belém. Jesus não é de Roma, Jesus nasceu em Jerusalém. A Terra Santa não é Roma, a Terra Santa é Jerusalém. Olha! Ele nasceu na Judeia, em Belém, na Judeia. Eles caminhavam quilômetros. 150 quilômetros. Para eles era brincadeira. Caminhavam 3 dias. Você sabe o que é caminhar 3 dias? Dando a parada só de noite para dormir, para repor as forças. E olha para cá. Atravessavam desertos. Cheios de areia, dunas de areia, era mato. E outra coisa, muitas vezes tinham que andar com aqueles roupões enormes e cobriam o rosto, porque uma vez que outra dava aquela tempestade de areia. Você imagina eles até atravessando aquele muro de areia que se levantava com vento no deserto terrível. Essa era a vida que levavam antigamente. Não era fácil não. Aí o camarada vem para mim, olha para cá, ei. Aí você quer acreditar que Jesus tinha pele macia, branca, narizinho. Você já viu um judeu? Tem nada a ver com europeu, irmão. Judeu é judeu, europeu é europeu. Aí vem a igreja romana dizer que Jesus era europeu, meu Deus. Jesus era judeu, a palavra de Deus, as escrituras sagradas. Em João capítulo 4, verso 22, diz que a salvação vem dos judeus. Glória a Deus. As pessoas acham que Jesus era europeu. Aquele loiro bonito, cabelo longo, alongado. Aquele cabelo, amém? Como é que se diz? Não é cacheado, não. Ondulado, né? Cabelo loiro, ondulado. Você já viu os quadros que já fizeram sobre João Batista? Aquela coisinha bonitinha, cabelinho
galeguinho, é um europeu todinho, não tem nada a ver com judeu, e João Batista também era europeu. Aí faz aquele quadro com João Batista com uma ovelhinha, aquele cordeirinho nos braços, sim ou não? Sim. Aquele cabelinho dele lá, coisinha mais linda, enroladinho, amarelinho, pelezinho. Olha pra cá. Você sabia o que João comia no deserto? Gafanhoto e mel. Vivia no deserto, morava no deserto. Aí o cara quer dizer pra mim que era bonitinho, pelezinha macia. Usava rininho. O bichinho usava creme de pele. Não! O cara era robusto, tinha testosterona. O cara andava no deserto, comia mel, comia gafanhoto, se alimentava do que aparecia. Você está entendendo que a gente cresceu aprendendo a coisa errada? Verdade. Aí quer me convencer. E olha para cá. Eu sei. As pessoas dizem assim, pastor, prega. Verdade. Diga a glória a Deus. Eu não tenho mais o que pregar, irmão. Se eu não pregar a palavra de Deus, eu vou pregar o quê? Amém? Crescemos aprendendo errado. As pessoas continuam ainda enganadas, se querem viver enganadas, porque na verdade elas não querem largar o vício. Elas não querem largar o mau costume, os velhos hábitos. Elas não querem viver uma nova vida em Cristo. Elas querem continuar vivendo a vida delas e ninguém tem nada a ver com isso. Mas a partir da hora que a pessoa quer tomar uma atitude, quer viver para Deus de verdade, vai ter que aprender, ela vai ter que resetar a própria vida e se refazer. Aprender o que verdadeiramente a palavra de Deus ensina. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Jesus não tinha aquela aparência que chamasse atenção, mas havia uma coisa nele. O poder de Deus, diga graças a Deus. Existe uma coisa em Cristo que nos atrai. Louvado seja o nome do Senhor. É aquele amor que Ele nos trata. É quando nós nos arrependemos de nossos pecados. É quando verdadeiramente entregamos os nossos corações para Ele. Sentimos o fogo, sentimos o calor, sentimos o abraço do amor de Jesus nas nossas vidas. Só quem entregou a vida de verdade para Jesus sabe como é bom estar na presença dEle. Oh, glória. Olha! Glória a Deus. Só quem entregou. Quem vem para a igreja baseado na emoção não fica. Principalmente onde tem a pregação da palavra. Diga comigo onde tem a pregação da palavra. Fica lá, não. Porque as pessoas querem basear a fé delas com emoção. Diga comigo, emoção. Querem que a gente trate a palavra de Deus como se fosse aquele super livro. Amém? Que vai transformar a vida delas sem elas fazerem esforço nenhum. É aquele super livro que a gente vai assim, ó, vai estralar o dedo e vai mudar a vida delas sem elas fazerem esforço nenhum. Querem ser libertas do cigarro, mas não querem se esforçar para deixar. Querem ser libertas do tráfico, das drogas, louvado seja o nome do Senhor, da vida do crime, mas não querem fazer esforço nenhum. E olha para cá. Jesus morreu na cruz para nos dar o direito de salvação e vida eterna. Para quê? Para quê, irmão? Nos dá o direito de salvação e vida? Para quê? Nos dá o direito de salvação e vida? Adorava a Jesus. Entenda uma coisa pesadíssima, querido. Eu e você temos que fazer a nossa parte. Jesus já fez a dele lá na cruz. A minha e a sua, agora é nos esforçarmos. A palavra de Deus diz em Lucas 16 e 16 que aquele que quer entrar no reino de Deus tem que entregar força, tem que se esforçar. Oh, glória. Não vai de todo jeito. Glória a Deus. Não adianta querer, Deus vai estralar os dedos, Ele vai te libertar do cigarro, do tráfico, da praga, da maconha, vai te libertar da vida do crime, vai não! Porque a pessoa tem que querer, ela tem que desejar isso. Deus vai me tirar das dívidas,
Parar de fazê-las. Aceitar a orientação divina que diz a ninguém devam nada. Aleluia. Mas a pessoa continua devendo, porque sabe que a Bíblia manda não dever e ainda está devendo e não quer pagar. Eu tenho que me esforçar. Jesus fez a parte dele, fez ou não fez? Fez ou não fez, irmão? Fez. Aleluia. Mas nós precisamos fazer a nossa. Amém? Escreve em Jesus que aquele super-homem. Ele vai estralar os dedos e a minha vida vai mudar, querido. A parte dele ele já fez. Ele saiu do céu, diga glória a Jesus. Foi concebido pela Virgem. Cresceu. Louvado seja Deus, viveu 33 anos de forma santa, pura e imaculada. Ele viveu uma vida séria. Ele se conservou. Ele se guardou até o final. E no final se entregou como um cordeiro imaculado, sem mancha. E morreu numa cruz. Para que naquela cruz fosse lançado sobre ele toda a nossa maldade, todo o nosso pecado, toda a nossa vida moribunda que vivíamos quando estávamos no mundo, nos dando direito de vida eterna, para que um belo dia, quando a gente morrer, esteja com ele lá na glória, lá no céu. Glória a Deus. Agora chegou a minha vez e a tua vez. O texto continua dizendo assim, ó. Isaías 53. Continua aí. Capítulo 53, estávamos no verso 3, não é isso? Vou terminar. Deixa eu ver aqui. Isaías 53. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome. Tu és fiel. Oh, Deus maravilhoso. Verso 3. Amém? Deus grande. O verso 2 vai dizer: e olhando nós para ele, lá no final do verso 2, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Verso 3, era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos. Ele foi experimentado em tudo. Ele padeceu de todas as formas. Ele conheceu, ó pra cá. Ele conheceu tudo. Em razão de sofrimento que um ser humano passa quando atravessa a vida neste mundo. Ele padeceu. A Bíblia diz que ele chorou. Ele suou sangue em uma pressão de agonia tão terrível no Jardim das Oliveiras, no Getsemane. Ele sofreu a perseguição por causa de inveja. Sofreu a calúnia. Ele sofreu o falso testemunho. Tudo isso. Algum de nós já passou por alguma dessas coisas. Eu pessoalmente já levantaram falsas testemunhas contra mim. Calúnias. Vítima de inveja. Desde o dia que eu me converti. Amém? Jesus passou de tudo. E mais do que muito de nós. Pegaram pedras para matá-lo, apedrejado, jogando pedra. Imagina aí. Quando eu vejo o povo, eu acho que acredito que seja na semana que dizem ser a semana da Páscoa. Acho que é nessa semana que montam Judas, né? Não é isso? Montam Judas, fazem ali um boneco, chamam de Judas, para apedrejá-lo. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa. Quem foi ameaçado de ser apedrejado diversas vezes? Foi Judas? Foi Judas? Não.
Nunca, em lugar nenhum, o Judas foi ameaçado de ser morto de pedra. Quem foi ameaçado diversas vezes, seja no templo, que hoje chamamos de igreja, seja fora do templo, Jesus. E olha para cá. Na festa que chamam de São João, em junho, comemoram uma festa, amém? Em favor de João Batista, sim ou não? E a única festa que foi dada a respeito que vamos dizer, que mais se aproxime de João Batista, a única festa que foi dada foi uma festa feita depois da morte dele. Aliás, depois da morte não. A festa que gerou a morte dele. E ele foi um presente. E a cabeça dele foi um presente no final da festa. Diga misericórdia. Então você vê o quanto as pessoas distorcem. Aquele Judas que é feito para apedrejar, me lembra Jesus Cristo diversas vezes, onde a palavra de Deus diz que por diversas vezes queriam apedrejá-lo. O João Batista que comemoram aquela festa lá, a única festa que tem alguma ligação, ou que tem alguma proximidade a João Batista, é aquela que antecede a sua morte. E a cabeça dele foi um presente naquela festa. Então você vê o quanto as pessoas aprendem de forma distorcida as coisas de Deus. E terminam pecando ainda mais, acrescentando ainda mais seus pecados diante de Deus, porque estão aprendendo de forma distorcida e errônea aquilo que dizem ser a palavra de Deus. Diga-me isso. Misericórdia. E o que vemos em Jesus é que ele era assim. Sofreu tudo. Passou por tudo. Chorou. Não só uma vez. Ele chora em face de ver as irmãs de Lázaro chorando, Marta e Maria. Ele vai chorar. Ele vai entrar em agonia antes da sua morte. Na noite que ele vai ser entregue à morte, ele entra em agonia. Jesus, ele passa 40 dias e 40 noites sem comer. E ele era, diga comigo, experimentado. Sim. Diga assim, ele conheceu a dor que eu já sofri. Diga de novo, ele conheceu a dor que eu já sofri. Diga assim, quem me vê no meu dia a dia não sabe a minha dor, mas Jesus sofreu na pele dele cada dor que eu já passei. Pode dar mais para Jesus. Ele me conhece. Ele conhece aonde dói. Ele sabe aonde aonde o sapato aperta. Diga glória a Deus. Ele conhece a tua situação. Ele sentiu na pele dele. Ele te entende porque ele passou cada situação que tu já tens passado. E ele te entende bem. Oh glória. Ele te entende e te conhece melhor do que ninguém. Não só por ser Deus, mas por ter sofrido na própria pele o que você já tem sofrido. Glória. Ele pode se dizer, Senhor, que tu estás passando. Eu te entendo, eu te compreendo. Oh glória. Porque ele já sofreu, experimentado nos trabalhos, oh glória, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Olha para cá. A semana que dizem ser a semana da Páscoa, que não é a realidade. Amém? A Páscoa hoje, pelas Escrituras que entendemos pela palavra de Deus, é a ceia que vamos celebrar hoje. Amém? Não precisa de data específica.
Mas a Páscoa, como conhecem aí na semana que dizem, essa suposta Páscoa, fazem peças de teatro sobre a paixão de quem? Filmes e mais filmes, falando no tema sobre a paixão de? Sim. As pessoas olham para aquele filme de Mel Gibson. Amém? Onde aparece aquele Jesus todo ensanguentado, todo cortado, dilacerado, a pele dele ali, e aquela cena terrível. Cada cena, se você for uma pessoa sensível a cenas fortes, você não consegue assistir. Amém? Mas mesmo procurando ali descrever da melhor forma possível como foi o sofrimento de Jesus, para nos gerar salvação e vida eterna, o que as pessoas estão fazendo? Como elas se comportam diante disso? Qual é a atitude que elas estão tomando? Qual é a reação delas? Se põe de pé. Qual é a reação delas? Cadê as pessoas que deveriam estar chorando? Deveriam estar berrando, dizendo: Deus, eu me arrependo de cada pecado que cometi na minha vida. Eu me arrependo de cada dose de bebida que coloquei na boca. Eu me arrependo de cada piola de cigarro que coloquei. Me arrependo das noites de festas que perdi onde deveria estar na tua casa. Me arrependo dos dias que estive no bar em vez de estar na tua casa. Eu me arrependo daqueles dias que eu estava na boca de fumo. Que eu estava no tráfico. Cadê aquelas pessoas? Olha pra cá. Na semana que dizem ser a Semana Santa, só tomam vinho. Sim ou não? É aquele respeito. Passou essa semana, pronto. Uma vez por ano. E eu vou lhe perguntar uma coisa. Deus é para ser lembrado só uma vez no ano? Não, é sério isso. Será que a gente tem que concordar com isso, que Deus é para ser lembrado apenas uma vez no ano? Ah, eu vou evitar tomar aquela cachaçinha. Hoje eu não vou na boca de fumo. Hoje eu não vou andar com a turma do tráfico. Não vou andar hoje com a galera do joga-braço. Porque é Semana Santa. Mesmo nessa semana aí, onde fazem questão de passar filmes, peças, fazem jogais, fazem todo tipo de filmes e mais filmes, séries. É uma semana dedicada só para lembrar disso. Mas cadê as pessoas chorando na igreja? Cadê aqueles que deviam estar chorando? Cadê aqueles que deviam estar prostrados? Cadê aqueles que deviam estar colocando diante de Deus os seus erros, os seus pecados, as suas desgraças? Que está colocando a sua depravação ali diante de Deus, dizendo: Deus, eu não vou mais andar dessa forma. E não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas doenças. Diga comigo, ele tomou sobre si as nossas doenças. Não, diga comigo, ele tomou. Diga, Jesus levou sobre si as nossas doenças. É sério isso? Falta-nos fé. Porque tem muita gente ainda sofrendo, a doença matando, e não tem fé. Diga misericórdia. Se Jesus levou as nossas doenças sobre isso, não quer dizer que em algum momento, entre um momento e outro, eu não vou passar por alguma enfermidade, alguma doença. Mas viver doente, viver com o corpo sendo torturado por doença, viver à base de remédio a todo tempo, não ter fé para ser curado, não ter fé de ser tocado pelo poder
estão doentes. Porque tem tantas pessoas que dependem mais do remédio do que qualquer outra coisa. Mas ele continua dizendo assim, ó. E as nossas dores levou sobre si. Verso 4. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelos nossos pecados. Ele foi ferido pelos nossos pecados. Jesus não sofreu pelo que sofreu à toa. Jesus, ele foi moído, ele foi cuspido, ele apanhou, ele foi chicoteado, ele recebeu uma coroa de espinhos, ele teve suas mãos cravejada, os seus pés, foi pendurado na cruz. Não foi pelo pecado dele, pelos erros dele, não foi, Jesus morreu naquela cruz, o que eu tenho a ver com isso tem. Louvado seja o nome do Senhor, porque a humanidade em si já traz consigo, desde seu nascimento, louvado seja, desde a concepção, já traz em si uma natureza pecaminosa. O que Jesus faz lá naquela cruz é consertar justamente essa natureza pecaminosa. Eu e você já nascemos por natureza pecadores, porque a nossa herança vem de Adão, mas através de Cristo vem a nossa salvação, vem a vida eterna, vem uma vida verdadeira com Deus. Ele tomou sobre si os nossos pecados. Glória a Deus, aleluia. Moído pelas nossas maldades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Diga comigo, paz. Quem não precisa de paz? Eu preciso. Eu preciso. Quem mais precisa? Entenda uma coisa: paz verdadeira só há em Cristo. Mas por quê? Porque ele venceu. Oh glória! Ele venceu naquela cruz. E uma pessoa que verdadeiramente se arrepende de seus pecados, abandonou, não tem mais vontade de viver aquela vida promíscua, aquela vida depravada, aquela vida de outrora, lá do mundão. Uma pessoa que ouve, que tem prazer de viver para Deus, irmão, ela tem paz. Ela tem paz, a paz libera no coração dela. Oh, aleluia! O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos curados. Eita! Diga comigo, levanta a mão direita. Diga: pelas pisadas de Jesus eu fui curado. Não, diga de novo. Com a mão lá em cima, diga: pelas pisadas de Jesus eu fui curado. Você falou. Falta tomar posse. Falar é fácil, sim ou não? Agora tome posse. Acredita na tua cura. Acredita na tua cura. Acredita naquilo que Deus tem e quer fazer na tua vida. Oh, glória. Aleluia. Glória a Deus. Fecha teus olhos. Eu não vou mais adiante, porque temos a ceia ainda. Traz a ceia para cá. Vira o celular.